é o autor, o principal autor, vamos dizer assim, do Novo Testamento. O autor, ele vai escrever 13 livros, que nós intitulamos como Epístolas Paulinas. Essas Epístolas Paulinas, preste atenção, ela é dividida entre cartas endereçadas a pastores, como Tito e Timóteo, por exemplo, e cartas endereçadas à igreja. Efésios, ela está no grupo de cartas eclesiásticas. Por que eclesiásticas? Porque ela é endereçada para doutrinar a igreja local. Quando Paulo ele trazia a doutrina, nós podemos dizer, ele começava dizendo que é a doutrina, depois ele ia corrigir, depois ele ia alertar, combater uma heresia e fortalecer a fé dos irmãos ali da igreja local. Efésios, além dela ser uma carta eclesiástica, era também uma carta escrita da prisão. Ao todo, são 4 cartas que Paulo vai escrever já em Roma, preso numa prisão domiciliar em Roma em anos 60, 62 aproximadamente depois de Cristo. Ele está preso em Roma numa prisão domiciliar e ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. São cartas endereçadas ali às igrejas, porém Paulo agora ele está preso em Roma, ok? Também temos uma curiosidade para que você entenda melhor. Paulo ele vai fundar essa igreja durante a sua segunda viagem missionária. Você pode acompanhar isso em Atos, capítulo 18 ao 21. E lá ele passa rapidamente nessa cidade em Éfeso. E lá ele prega na sinagoga, ele estabelece Priscila e Áquila como ali os pastores locais. E ele diz a eles que em breve ele voltará. De fato, mais tarde ele volta, que nós chamamos na sua terceira viagem missionária. Aqui ele fica o período mais longo. É um dos períodos mais longos que Paulo vai ficar na igreja. 3 anos aproximadamente. Durante esses 3 anos, acontecem eventos marcantes lá. Por exemplo, os discípulos recebem o Espírito Santo. Você pode acompanhar isso a partir de Atos capítulo 21. Milagres extraordinários acontecem. E olha só, esses milagres, à medida que Paulo pregava o Evangelho, muitos começam a queimar os seus livros de magia. Muitos começam a derrubar os seus ídolos, a Diana e a Artemis. E o Evangelho começa a ser propagado ali na província da Ásia, para a glória de Deus. Nesse período da sua terceira viagem missionária, é depois dela que Paulo provavelmente escreve essa carta. Durante esse período, marquei aqui uma breve linha do tempo para que você entenda. Nesses 3 anos que ele prega em Éfeso, ele depois é preso em Jerusalém, Atos capítulo 21. Ele é preso em Cesareia, aproximadamente 2 anos, Atos 23 e 26. E ali ele vai viajar para Roma, já preso. Lembra do naufrágio, capítulo 27? Aí ele está viajando para Roma e acontece aquele naufrágio. E ali, durante esse período, quando ele está já preso, ele escreve essa carta para a igreja aos Efésios. Detalhe, tá? Tem um detalhe peculiar aqui, quando Paulo vai escrever essa carta. Efésios é uma das únicas cartas, provavelmente a única, que Paulo não vai corrigir. Preste muita atenção, tá? Paulo não vai combater uma heresia nessa carta. Ele não vai corrigir ninguém. O propósito, quando ele vai escrever Efésios, é primeiro mostrar à igreja a sua identidade verdadeira e viver como tais. Em resumo, Paulo vai dizer quem vocês são em Cristo e a partir daí como vocês devem andar como cristãos. Olha só, Paulo não queria dizer a eles vai e anda, vai e segue a Cristo. Não, Paulo tinha um modelo diferente. Antes dele dizer para a igreja, para nós, antes dele afirmar vá, siga a Cristo, não, ele dizia por que primeiro seguir a Cristo.
Depois que ele dizia o porquê, primeiro seguir a Cristo, por que vale a pena? Aí ele dizia, agora vá e façam de acordo com o que eu preguei. Olha que coisa maravilhosa. Paulo, ele tinha ainda mais um contexto cultural e religioso, então ele vai dizer para a igreja em Efésios: Temes, a Teocunadiana, essa cultura é diabólica, essa cultura é religiosa, está errada, há muito paganismo no meio de vocês, mas eu quero dizer para vocês, vocês são a diferença nessa igreja, vocês neste local é a imagem de Cristo, vocês agora, esse ídolo não podem corromper vocês, porque vocês são a verdadeira igreja de Cristo na terra. Aleluia. Quando Paulo ele ia ensinar, preste atenção nisso aqui, tá? Isso é um padrão nas suas cartas, nas epístolas de Paulo. Ele dividiu o seu ensino em duas etapas. Primeiro, ele tinha em consciência que antes dele partir para a pregação, ele entendia o seguinte: a doutrina vem antes do dever. Vamos repetir bem forte. 1, 2, 3. A doutrina vem antes do dever. Pode dizer isso para o seu irmão, para ele nunca esquecer. A doutrina vem antes do dever. Olhe para cá, por gentileza. Você quer ver uma igreja saudável? Você quer ser uma igreja saudável? O ensino vem antes da prática. Paulo entendia que para uma igreja ser forte, não era a prática primeiro, era o ensino. Era a doutrina. Paulo primeiro ele estabelecia o fundamento do quê? Deus age e depois o cristão responde. Olha que coisa maravilhosa. Paulo primeiro pregava, Deus age. Primeiro ele tinha um pensamento. Olha só, primeiro ele ensinava a doutrina. O que ele ensinava? Olha os fundamentos de Paulo. Isso é padrão em toda... Vamos pegar de Efésios. Ele vai dizer quem é Deus, o que Cristo fez, quem nós somos em Cristo, o que é ser o mistério da igreja. Capítulo 1 ao 3 de Efésios. Ele firmou a doutrina. Agora que vocês entendem quem é Deus, o que é o Evangelho, como o Evangelho é importante, por que Deus fez tudo isso? Aí ele vai partir do capítulo 4 e 6, ele muda o discurso. Agora é a parte da aplicação. Ele vai dizer, já que vocês entenderam lá, como vocês agora entenderam, andem em unidade, de acordo com a doutrina. Já que vocês entenderam a doutrina, andem em santidade. Já que vocês entenderam a doutrina, andem certamente, corretamente na família de vocês. Já que vocês entenderam a doutrina, andem de uma maneira digna no trabalho de vocês. Já que vocês entenderam a doutrina, andem se revestindo da armadura para batalhar espiritualmente de uma maneira digna. Olha que coisa gloriosa. Então, depois que ele estabelece a doutrina, ele agora vai aplicar o que nós chamamos de a parte mais prática da sua doutrina. E aqui, onde nós lemos, está com a sua Bíblia aberta aí? Quem está com a sua Bíblia aberta, diga amém. Amém. Paulo, ele começa com primeira parte dele, de mostrar a identidade, porque a ideia central do capítulo 1, se você quiser anotar aí, a ideia, Paulo aqui, ele faz de propósito, é a porta de entrada de toda a carta de Efésios. Ele vai estabelecer a identidade de um cristão. E a ideia central de Efésios capítulo 1 é o Deus Trino, ou Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, realizou todas as etapas da nossa salvação para louvor da sua glória. Olha que coisa maravilhosa. Em outras palavras Deus planejou, executou e garantiu a obra da salvação para mim e para você em Cristo Jesus. E aí ele começa no versículo 3, preste atenção. No original, no grego, onde a Bíblia,
o Novo Testamento é escrito, no original, Paulo, quando você vai pegar aqui o capítulo 1, Paulo ele faz um cântico de adoração. Efésios capítulo 1, Paulo está entusiasmado, ele está perplexo como Deus, antes da eternidade, sem mérito humano, faz tudo para nos salvar. Como um Deus tão glorioso nos salva da ira do pecado. Paulo, quando ele vai escrever o capítulo 1, por isso no grego ele começa: bendito Deus e Pai. Ele está cantando, ele está adorando, ele está emocionado, ele está tão, preste atenção, emocionado que no grego ele usa 202 palavras sem interrupções. Como assim, pastor? Do versículo 3 ao versículo 14 é diferente da nossa Bíblia, não tem ponto final. O ponto final é só no versículo 14. Ele está tão empolgado que ele vai dizer, do versículo 3 ao 14, um canto de louvor ao Deus que nos salvou em Cristo Jesus. Glória a Deus. São 202 palavras de adoração. Ele está adorando a Deus. Ele está glorificando a Deus porque ele olha para Deus e fala: como antes da eternidade o Senhor já nos escolheu, como antes da eternidade o Senhor me chamou. Então ele está perplexo, ele está emocionado, ele está adorando a Deus e não tem interrupções. Para você ter ideia, a expressão, agora eu vou pedir para a Andressa colocar aqui, a expressão para louvor da sua glória, se você quiser marcar com a caneta, vai ser dita 3 vezes. Paulo está tão emocionado que ele vai dividir essa parte em 3 etapas. Primeiro, a ação do Pai na salvação. Vamos acompanhar? Do versículo 3 ao 6. Vamos lá. Está aqui. O que o Pai faz? A ação de Deus. Ele vai dividir, versículo 3 ao 14, o Deus Trino. Quando eu falo trino, você sabe que é a Trindade, ok? As pessoas distintas agindo na salvação, na minha salvação, na sua salvação. Quem é salvo aqui? Você quer entender como Deus te salvou? Está aqui, ó. Como Deus Trino te salva. Então, o que o Pai faz? O Pai nos abençoa, que já não é que Ele vai te abençoar, Ele já te abençoou. O Pai nos escolhe, o Pai nos predestina e o Pai nos faz aceitos definitivamente no amado, que é Jesus Cristo. Aí, Paulo ele faz isso de propósito. Ele fecha essa etapa. Versículo 6, Andressa, por favor. Aqui ele fala tudo que Deus Pai faz. Ele planeja. Então a primeira parte ele quer falar: Pai planejou a salvação. Deus é aquele que planejou, é aquele que antes da eternidade ele fez todo esse projeto. E aí ele vai fechar. Para quê? Para louvor e glória da sua graça. Mas ele não vai parar por aí. Não é só o Pai que planejou, não é só o Pai que projetou a nossa salvação. Agora vem a ação do Filho. E aí, versículos, pode, exatamente aí. O que o Filho faz? Em quem, ele vai continuar do amado, Jesus, em quem temos a redenção pelo sangue, ele nos redimiu na cruz. O que mais? A remissão dos nossos pecados. Olha para o seu irmão e diga: Jesus já te perdoou. Mas sabe qual é a boa? Olha, Jesus já te perdoou. Sabe qual é a boa notícia? Não é pecado agora não, é pecados passados, presentes e futuro. Ele já aniquilou lá na cruz. Ele nos perdoou. O que mais? Paulo está emocionado. Como que isso pode acontecer? Remissão das nossas ofensas. E que mais? Segundo as riquezas da sua graça. E olha só, como se não bastasse, em Cristo Deus nos revela todo o seu mistério, toda a sua vontade.
Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que Deus se revela a você? Por causa de Cristo. Quem já falou com Deus hoje? Quem já falou com Deus hoje? Sabe por que você falou com Deus Pai hoje? Porque Jesus é o mediador. Não era possível essa obra. Aí, o Pai planejou, o Pai escolheu, o Pai predestinou, o Pai nos adotou pelo Filho, cravou lá na cruz, nos redimiu, nos perdoou. Agora, nele vemos o Pai. E ele termina, vamos lá, versículo, pode passar, 12, se eu não me engano, isso, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Mas ele não vai parar por isso. O Pai, Efésios, é as três ações do Deus triuno, da Trindade. O Pai fez a parte dele, o Filho, agora tem o Espírito Santo. E agora ele já vai falar do Espírito Santo. Não para por aí não, tem o Espírito Santo, em quem também vós estáis. Começa aqui. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também Cristo, vocês foram selados, garantidos, autenticados pelo Espírito Santo da promessa. Você pode erguer sua mão e adorar a Deus. Você foi garantido. A tua salvação está garantida. A tua salvação está garantida. Pastor, como você pode falar isso? O Espírito Santo te selou. Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, Deus. Vocês foram selados. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga: tua salvação. Melhor, você crê no Evangelho? Você crê no Evangelho? Tua salvação está garantida. Não é palavra da carochinha, não. O Espírito Santo garante isso. Quem crê nisso? Quem crê? É a promessa. O Deus Trino. Glória a Deus. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito garantiu. O Pai planejou a salvação, o Filho comprou a salvação e o Espírito Santo garante a salvação. Glória a Deus. Abra comigo, por gentileza. Quer ver uma coisa? Para você ficar mais empolgado ainda? Eu sinto a presença de Deus aqui, viu? 2 Coríntios capítulo 5. Vamos pôr aqui, para todo mundo pular da cadeira. Capítulo 5, versículo 17. Está dando calor aqui, eu não consigo ficar de blusa de frio no altar, não adianta. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Isso aqui é a obra da salvação, tá? Olha o que Deus fez. Vamos lá. 1, 2, 3. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez. Você crê nisso? Paulo está falando: vocês são uma nova raça. Vocês são uma nova criação. Vocês são uma nova feitura. É a obra da salvação agindo. Deus consumou isso em Cristo. Só é possível isso porque Paulo está falando lá em Efésios. É o cântico da obra da salvação. O Pai fez isso. Vocês são nova criatura. Vocês são nova criação. Isso é identidade. E qual é a minha identidade? Você não é um bastardo. Você não é um qualquer. Você é a imagem e semelhança do Deus Trino nesta terra. Você é a igreja imaculada do Deus Trino nesta terra. Você é a imagem do Deus incorruptível nesta terra. Pastor, e desde o princípio ele já faz uma ação profética mostrando a nova criação. Pastor, você pode... Como é isso aí, pastor? Gênesis capítulo 1. Hoje eu vou deixar ser usado por Deus aqui. Gênesis capítulo 1. Grave. Isso aqui é um mistério, tá? Oh, aleluia.
Você é uma nova criação. Mas Paulo fala que Deus da eternidade, Ele já sonhou com essa nova criação. Desde a eternidade Ele já planejou isso. Gênesis capítulo 1, preste atenção. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E quem era a testemunha na criação? Quem estava lá? Quem? O Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. O Deus Trino. Agora, pode passar. E disse Deus vai abrir a boca. Haja luz. E houve luz. João capítulo 1. Você vai saltar agora. Aleluia. Para que você vai entender melhor isso aqui. João capítulo 1. Paulo diz que o Deus Trino, antes do princípio, antes da eternidade, Ele planejou a nossa salvação. Ele é aquele que planeja. O Filho executa. Vamos lá? 1, 2, 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pode passar. Ele estava no princípio com Deus. Quem estava no princípio com Deus? Quem? Quem é o Verbo? De quem João está falando? Quem? Jesus. Paulo diz que o Deus Trino, desde o princípio, planejou, executou e aplicou a salvação. Quem estava no princípio da criação? O Deus Trino, o Pai executando, o Pai planejando, o Filho executando. Vamos lá, continua. Todas as coisas. Paulo diz que tudo no céu, na terra, foi feito por Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. De quem Paulo está falando? Jesus, o que executa a salvação. Continua. Nele estava a vida, e a vida era. Qual foi a primeira coisa que Deus fala no mundo? Haja luz. Aleluia. Continua. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Pode passar. E veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por Ele. Pode passar. Ele não era luz, estou falando de João Batista, mas para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Olha só isso aqui. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Olha só, mas todos que creram no Evangelho, oh aleluia, mas todos quanto receberam o Evangelho, receberam a obra da salvação, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Onde está o Espírito Santo? Passa, Andressa, passa. Os quais não nasceram da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade de Deus, de homem, mas de Deus. Quer quebrar tudo agora? Põe lá, João capítulo 3, por gentileza. Olha o que Jesus vai dizer para Nicodemos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. João capítulo 3. Vou pegar uma parte para a gente. Vamos lá. Versículo 5, Andressa, por favor. Nicodemos faz uma pergunta para ele. Pode o homem voltar ao ventre?
uma linguagem lógica. Agora Jesus vai dizer uma linguagem acima do mundo, para a obra da salvação. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Deus planeja, o Filho executa, e o Espírito diz ao meu espírito, ao seu espírito: ei, você é nova criatura. Você nasceu de novo. Você não é qualquer um. Só há uma maneira do homem conhecer a Deus. Quem me dera que todo mundo entendesse João 3. Só há uma maneira do homem ser salvo: passando da natureza terrena para a natureza espiritual. O que chamamos de novo nascimento. Engana-se que novo nascimento é somente se batizar na água, tá? É somente isso? É? Novo nascimento é o Espírito Santo transformar e aplicar a obra do Calvário da salvação na minha e na sua vida. Então Paulo está dizendo: não há maior bênção que essa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nos amam tanto que os três, não que eles trabalharam, ainda trabalham, mas hoje está a nível de teologia. O único da Trindade que está na terra e que convence, que aplica o que eu preguei aqui é quem? Quem é ele? Jesus vai voltar uma segunda vinda, mas ele vai voltar para morrer? Então, ou seja, Jesus já fez a parte dele. O que Jesus fez no plano da salvação? Executou. Agora, qual é o papel do Espírito Santo? Ele já fez na minha vida, porque nós já aceitamos Jesus, amém? Mas qual é o papel do Espírito Santo para aqueles que ainda não creram no Evangelho? Convencer. Para quê? Para o Pai entender que o Pai planejou, o Filho executou, e agora eles também podem dar novidade de vida. Amém? Vocês recebem essa palavra? Aplauda Jesus bem.